Olá, meus amigos, muito bom dia, tudo bem com vocês? Estamos juntos mais uma vez para mais um vídeo, como fazemos todos os domingos, sempre falando de um capítulo da Bíblia, e hoje nós chegamos no 49º capítulo do livro de Gênesis. Antes de nós começarmos aquele bate-papo, eu convido a você que ainda não fez inscrição em nosso canal no YouTube, canal Antônio Lima Braga Júnior. Vá lá, faça a sua inscrição, clique no sininho para receber notificações de novos vídeos, curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Também estamos no Facebook e no Instagram, sendo que no Facebook, durante a semana, eu posto o capítulo inteirinho e você que gosta de ler, vai lendo comigo, tá bom? Temos também vídeos curtos todos os dias nessas plataformas, vídeos de 1 minuto, que você também pode compartilhar e nos ajudar nesse trabalho. 49º capítulo do livro de Gênesis. Aqui é registrado o momento em que Jacó, já idoso e próximo da morte, reúne seus 12 filhos para declarar palavras proféticas sobre cada um deles. O capítulo não é apenas uma despedida, é uma revelação do futuro das tribos de Israel e um testemunho da fidelidade de Deus ao longo de gerações. Cada declaração de Jacó carrega um significado espiritual, histórico e moral. O contexto do capítulo. Jacó chama seus filhos e diz: ajuntai-vos e anunciai-vos-ei o que vos há de acontecer nos dias vindouros. Primeiro versículo desse capítulo. Isso mostra que suas palavras não eram apenas conselhos paternos, mas profecias inspiradas por Deus que moldariam o destino de cada tribo. Cada filho seria uma tribo e Jacó abençoou e profetizou para cada um deles. Rúben, o primogênito que perdeu a primogenitura. Jacó declara que Rúben era seu primogênito, a sua força, mas também diz que ele era impetuoso como a água e que não seria o mais excelente. Versículo 4. Rúben perdeu sua posição por causa de instabilidade e por causa de pecado. Ele teve relações sexuais com uma das concubinas de seu pai, conforme está lá em Gênesis 35, que nós já vimos no versículo 22. Privilégios podem ser perdidos quando o caráter não acompanha a responsabilidade. Simeão e Levi, a violência que trouxe dispersão. Jacó lembra a violência dos dois irmãos em Siquém, Gênesis 34. Lembra quando nós vimos que eles mataram a cidade inteira porque o filho do rei daquele lugar se aproveitou da irmã deles. Eles foram lá e mataram todo mundo. Aí Jacó disse: maldita seja a sua ira, porque era forte. Está no versículo 7. Como resultado, eles seriam dispersos em Israel. Isso se cumpriu quando Levi se tornou uma tribo sacerdotal espalhada entre as cidades e Simeão recebeu um território dentro da tribo de Judá. Deus pode transformar até consequências negativas em propósitos maiores. Levi, antes de violento, torna-se uma tribo sacerdotal. Judá, a tribo da liderança e do Messias. Judá recebeu uma das palavras mais gloriosas. Jacó disse: o cetro não se arredará de Judá, até que venha Siló. Versículo 10. Isso apontava para a realeza de Davi e, finalmente, para o Messias, Jesus Cristo, descendente de Judá. Jacó descreve Judá como leão, símbolo de força, autoridade e vitória. Deus levanta líderes segundo o seu propósito e a promessa messiânica mostra que Cristo é o verdadeiro rei. Zebulon, prosperidade e abertura para as nações. Jacó disse que Zebulon habitaria na praia dos mares, versículo 13. A tribo se tornaria um ponto de comércio e contato com povos estrangeiros. Deus usa pessoas e comunidades como pontes para alcançar outros. Isacar, força com tendência à submissão. Isacar é comparado a um jumento forte, mas que se submete a trabalhos pesados, conforme está nos versículos 14 e 15. A tribo seria forte, mas às vezes acomodada. Força sem iniciativa pode levar à estagnação. Dan,
justiça e perigo. Jacó disse: Dan julgará o seu povo. Versículo 16. Mas também o compara a uma serpente no caminho, indicando tanto capacidade de defesa quanto o risco de traição. Historicamente, a tribo de Dan se envolveu com idolatria. Você pode ver isso no livro de Juízes, capítulo 18. Se Deus nos der a graça, nós chegaremos lá um dia. Mas você pode se adiantar. Juízes 18 fala sobre Dan, a tribo de Dan se envolvendo com idolatria. Dons de liderança exigem vigilância espiritual. Gade, guerreiros resilientes. Jacó declara que Gade seria atacado, mas revidaria no final. A tribo se tornou conhecida por seus guerreiros valentes, você pode ver em 1 Crônicas 12 e 8. Deus fortalece aqueles que enfrentam batalhas constantes. Azer, abundância e prosperidade. Azer receberia o melhor alimento e produziria iguarias reais. Versículo 20. A região da tribo de Azer era fértil e produtiva. Prosperidade é bênção quando usada para servir. E quando eu digo que a região da tribo de Azer era fértil, isso é anos depois que nós veremos nos próximos livros adiante. Então você vê como que a profecia foi se realizando. Naftali, liberdade e expressão. Naftali é descrito como gazela solta, que produz belas palavras. Versículo 21. A imagem sugere liberdade, rapidez e graça. Deus usa pessoas com espírito livre e comunicativo para inspirar outras. José, frutificação em meio à adversidade. Jacó dedica a José a bênção mais longa. Ele o chama de ramo frutífero junto à fonte. Versículo 22. Mesmo atacado, José permaneceu firme porque seus braços foram fortalecidos pelas mãos do poderoso Jacó. Jacó invocou sobre José bênçãos dos céus, das profundezas e da fertilidade. Fidelidade em meio ao sofrimento produz frutos duradouros. Seja fiel em tudo e você vai ver o quanto Deus vai te abençoar. Benjamim, força e intensidade. Benjamim foi comparado a um lobo que despedaça a presa. A tribo se tornaria conhecida por guerreiros ferozes, como os benjamitas, que você pode ver lá em Juízes capítulo 20. Intensidade precisa ser guiada por Deus para não se tornar destrutiva. A morte de Jacó. Após abençoar seus filhos, Jacó ordena que os sepultem na caverna de Macpela, onde estavam Abraão, Sara, Isaque, Rebeca e Lia, conforme os versículos 29 ao 31. Depois disso, ele expirou e foi reunido ao seu povo. Jacó termina sua vida com fé, olhando para as promessas de Deus e deixando um legado espiritual. Aplicação pessoal. Trazendo para o nosso contexto, podemos ver claramente que Deus trabalha através de gerações. As palavras de Jacó mostram que Deus não age apenas no indivíduo, mas na família, na história, no futuro. A sua fidelidade pode hoje abençoar pessoas no futuro que você nunca vai conhecer. Um outro ponto a observar é o caráter, que importa mais do que a posição. Rubem tinha o título, mas não o caráter. Simeão e Levi tinham força, mas não domínio. Judá não era o primogênito, mas Deus o escolheu. Deus honra quem se humilha e transforma quem se entrega a ele. Podemos salientar também que cada pessoa tem um chamado único. Nenhum dos filhos recebeu a mesma bênção. Cada tribo tinha uma missão específica. Você não precisa imitar o chamado de ninguém. Deus tem um propósito singular para a sua vida. Deus transforma fraquezas em instrumentos de bênção. Levi, antes era violento, torna-se uma tribo sacerdotal. Os levíticos. José, antes era rejeitado e torna-se o salvador da sua família. Entregue suas falhas a Deus, Ele pode redimir tudo.
Cristo é o centro da história. A promessa sobre Judá aponta diretamente para Jesus, o leão da tribo de Judá. Gênesis 49 não é apenas sobre o passado, é sobre o plano de Deus para a nossa salvação. Toda a esperança verdadeira aponta para Cristo, o Rei prometido. A vida termina, mas o legado permanece. Jacó morreu, mas suas palavras ecoam por séculos, até hoje. O que você tem deixado de legado para a sua família? Viva de modo que a sua fé continue falando, mesmo depois que você partir. Um bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos.